Olá pessoal, me chamo Francisco Patrício e hoje a gente vai falar um pouquinho aí sobre a teníase e a cisticercose, que são duas doenças distintas e que podem ser causadas aí, né, pelo mesmo parasita, como a gente vai ver aí no decorrer da aula. Então, as tênias, né, elas pertencem à classe Cestoda. Então, os componentes dessa classe, eles vão ter algumas características em comuns, como, por exemplo, eles têm uma característica de serem achatados, como a gente pode observar aqui na imagem. Eles são hermafroditas, não apresentam sistema digestório e também eles vão ter órgãos específicos para o processo de adesão, que a gente vai ver que é muito importante para a sobrevivência e também vai ocasionar em algumas situações desagradáveis ao hospedeiro, né? Então, esses órgãos de adesão, eles vão ser importantíssimos, tanto para o parasita sobreviver, como também vão ser importantes aí para a doença que eles são capazes de causar. Então, esses parasitas, eles pertencem à família Thinnidae, e nós temos aí duas espécies principais, que são as Athenia solium e a Athenia saginata. A Athenia solium, ela vai ser a tênia do porco, tá? Então, o ser humano que adquirir a teníase devido ao consumo da carne de porco contaminada, ele adquiriu porque ele ingeriu Athenia solium. Já o ser humano que adquirir a teníase pela carne de gado, ele vai ter adquirido porque ele consumiu a carne de gado. Então, vejam bem, o consumo de carne crua ou mal passada é a principal forma aí, né, de transmissão que está associada à teníase. A cisticercose humana ela já vai mudar um pouquinho, como a gente vai ver no decorrer da aula. Essas tênias, elas são conhecidas popularmente como solitárias, porque justamente a gente geralmente vai encontrar uma única tênia lá no intestino delgado do ser humano. E do ponto de vista das formas, né, desse parasita, eles podem ser encontrados na forma adulta, na forma de larva ou ainda na forma de ovo. Essas doenças, elas são consideradas um grande problema de saúde pública, porque afeta milhares de pessoas aí, sobretudo nos países subdesenvolvidos. E uma outra característica importante é a questão econômica. Então, como a Athenia saginata, ela contamina o gado, e como a Athenia solium, ela contamina o porco, consequentemente, ambas causam em perda da carne, né? E essa perda da carne, consequentemente, causa aí em grandes perdas econômicas. Então, elas têm essa importância para a saúde pública, tá? E também vão ter uma importância direta aí nessa parte mais voltada para a pecuária, por exemplo. Então, a teníase propriamente dita, né, como eu já adiantei para vocês no slide anterior, ela é causada pela Athenia solium, Athenia saginata, né, que justamente são a forma adulta do parasita, e elas vão ser encontradas aí no intestino delgado dos seres humanos. Já a larva, ela vai ser encontrada basicamente nos hospedeiros intermediários, que são justamente os suínos e os bovinos, né? Então, a larva de Taenia solium vai ser encontrada nos suínos e a larva de Taenia saginata vai ser encontrada nos bovinos. E o que acontece? O ser humano pode também adquirir essa larva por meio da ingesta de ovos de Taenia solium, né? De ovos da tênia do porco. E quando o animal ele tem a larva em seus tecidos, ou quando o ser humano também tem a larva em seus tecidos, eles vão ter aí a doença que nós denominamos de cisticercose, tá bom? Então, a teníase vai ser causada pelas formas adultas e a cisticercose, ela vai ser causada pela larva, em que no ser humano, a cisticercose, ela vai ser causada somente pela larva de Taenia solium, e ela vai ser adquirida somente a partir da ingesta de ovos de Taenia solium. Então, o homem, ele é considerado um hospedeiro anômalo, tá bom? Então, ele não é considerado um hospedeiro típico para as larvas, né? Mas, quando esse indivíduo, ele ingere o ovo de Taenia solium, esse ovo, ele vai sofrer ação aí da pepsina lá no nosso estômago e, consequentemente, a gente vai ter a liberação aí, né? Dessa forma larval que vai conseguir estar parasitando os nossos tecidos. Acredita-se atualmente, né, que existe aí cerca de 77 milhões de pessoas que tenham Taenia saginata no mundo,
e que hajam 32 milhões na África, 11 milhões na Ásia e cerca de 2 milhões aí na América do Sul. Então, a América do Sul também tem uma quantidade bem representativa de pessoas. Então, percebam que os locais, né, em que a gente encontra mais casos são, sobretudo, nas regiões aí que são subdesenvolvidas, né? Que são regiões que justamente a gente não vai ter um controle sanitário dos locais em que há a comercialização de carne, há o abate dessa carne, assim como também o local onde há a criação desses animais. Então, a cisticercose é uma doença endêmica em áreas rurais da América Latina. E na América Latina, a gente inclui aí, por exemplo, pessoal, o Brasil. E a cada ano, a gente vai ter aí cerca de 50 mil mortes só na América Latina da chamada neurocisticercose, que é justamente quando essa larva ela alcança o cérebro, né, do indivíduo e ocasiona aí no quadro de neurocisticercose. Então, percebam a importância, né, que ambas as doenças, tanto a teníase como a cisticercose, elas podem apresentar do ponto de vista de saúde pública e também do ponto de vista econômico. Então, agora a gente vai falar um pouquinho sobre a morfologia. Então, a morfologia é da forma adulta, né? Então, o parasita, gente, na sua forma adulta, ele vai ser formado por 3 regiões. A gente vai ter a região do Scolex, que é uma região que é importante para quê? Basicamente para a fixação, tá, desse parasita. A gente vai ter a região aí do pescoço, ou ainda chamada de colo, em que a região do colo ela vai ser uma região em que a gente vai ter intensa formação, intensa multiplicação celular, tá? E essa intensa multiplicação celular, ela vai ser importante justamente porque ela irá permitir com que haja a formação aí da terceira parte do corpo do parasita, que é justamente o estróbilo. Então, as células que são formadas aqui na região do pescoço ou colo, elas vão dar origem depois às proglotes, em que essas 3 proglotes, que são elas as proglotes maduras, imaturas e grávidas, as 3 juntas vão constituir o estróbilo, que vai se iniciar justamente logo após aí a região do pescoço, tá? Então, eu vou falar para vocês também sobre cada uma dessas proglotes mais adiante na aula. Então, sobre a tênia saginata, a gente vai ter que observar os detalhes aí, pessoal, para tentar diferir entre elas. Então, a tênia saginata, ela é lindíssima, né? Ela vai ter essa característica quadrangular, né? Ela vai ser meio quadradinha, tá? Ela vai ter como característica ainda apresentar a presença de 4 ventosas, tá certo? E ela não vai ter a presença de uma estrutura chamada de rostelo e muito menos uma estrutura chamada de ganchos, que eu vou mostrar para vocês mais adiante. Tá? Então, basicamente, a gente tem que lembrar que o Scolex é a região de fixação, tá? E que esse Scolex vai ser formado por 4 ventosas, que são arredondadas, e que essa região do Scolex, no caso da tênia saginata, vai ser quadrangular. Uma outra característica interessante que permite a gente diferir a tênia saginata da tênia sólio na fase adulta é que a tênia saginata ela vai ter mais de 100 proglotes ou anéis, tá? Então, consequentemente, ela vai ser grande, né? Ela vai ser maior do que a tênia sólio, que vai ter entre 800 a 1000. Então, ela vai ter aí cerca de 8 metros de comprimento. E uma outra característica importante são as suas ramificações uterinas. Então, as ramificações uterinas desse tipo de parasita são do tipo dicotômicas, né? Então, elas têm essa característica de parecerem ser organizadas como se fossem prateleiras, né? Então, vocês vejam, ó, que elas são bem organizadas, ó. Um ponto, ele está praticamente no nível do outro. Então, elas são bastante organizadas se a gente comparar, por exemplo, aos diferentes pontos que a gente vai encontrar lá na tênia, na tênia sólio, como eu vou mostrar para vocês. Já a tênia sólio, ela vai ter, ela vai ser um pouquinho diferente. De cara a gente já vê. Primeira coisa que a gente percebe aqui é essa região mais elevada, né? Que lá na outra tênia não tinha. Então essa região ela é justamente a região do rosto, né? Então ela vai ter essa região do rosto. Além disso, a gente vai ter a presença aí de 4 ventosas também, tá bom? Que também são arredondadas. A gente vai ter esses cólex, né, globoso, com essa característica mais
parecida realmente com o globo, e a gente vai ter aqui uma dupla fileira de ganchos, ou ainda acúleos. Então, acúleo e gancho é a mesma coisa. Aqui embaixo a gente já observa, a gente consegue ver os ganchos de longe. Então, se eu peguei uma foto, uma lâmina, que tem uma tênia, e eu vejo a presença de ganchos, eu já saberei automaticamente que é a tênia sólida. Uma outra característica que difere a tênia sólida da tênia saginata é a presença do estróbilo, né? Então, o estróbilo, ele vai ter aí as proglotes, a gente vai ter entre 800 a 100 proglotes. Então, consequentemente, por ter uma quantidade menor de proglotes, essa tênia sólida ela vai ter um comprimento menor. Então, ela vai ser menorzinha que a tênia saginata. Então, ela vai ter aí cerca de 3 metros de comprimento. E as ramificações uterinas, elas vão ser dendríticas, né? Elas vão se assemelhar a dedos. E observem que, diferentemente da outra, que é super organizada, essa aqui ela não vai ser organizada, né? Ó, vejam só, é totalmente desorganizada a conformação, né, das partes aí desse tipo de ramificação uterina. Aqui eu trouxe para vocês uma foto mesmo, né, da tênis sólida, para vocês verem que legal. A região do Scolex, né, ela vai ser uma região aí que a gente vai ter aqui essa região que vai ficar em contato com o intestino delgado, né, do ser humano. Então, o parasita ele vai se fixar, tá utilizando aí as suas ventosas, e daí ele vai começar a fazer a exfoliação, né, de nutrientes. Em seguida, a gente vai ter a região do colo. Vejam que a região do colo ela é bem fininha, mas com o passar, né, passando o corpo desse parasita, a gente vê que vai começando a ficar mais larga, né? Vai ficando maior. Em que a gente vai ter aqui as proglotes jovens, né? Que elas são mais fininhas que as proglotes maduras, que são mais fininhas aí, né? Que as proglotes grávidas. Que as proglotes grávidas são as proglotes maiores. Sobre as proglotes, a gente vai ter três tipos, né? As jovens, as adultas e as grávidas. Então, as jovens são aquelas proglotes em que ainda há uma imaturação, né, dos órgãos sexuais. Enquanto que as adultas elas já vão ter essa maturação desses órgãos sexuais, e as grávidas são aquelas que vão conter a presença dos ovos. Tá? Então, a gente consegue diferir dessas três formas. Sendo interessante ressaltar que as proglotes grávidas elas vão sofrer um processo que a gente denomina de apólise, né? E o que seria essa apólise? A apólise é justamente o desprendimento, né, da proglote. Então, essas proglotes grávidas elas podem sofrer essa apólise, sendo que a apólise na tênia solium ela é muito pouca, né? Então, vão ser cerca de 3 a 6 anéis unidos que vão sair nas fezes. Tanto que, basicamente, o indivíduo não consegue nem perceber direito. Mas já na tênia saginata, não. As proglotes grávidas, elas realmente se destacam, né? Elas se desprendem do corpo e elas vão ser eliminadas lá nas fezes. E o indivíduo ele vai conseguir observar. Inclusive, também pode-se observar a presença, né, dessa proglota nas roupas íntimas desse indivíduo, né? É mais fácil conseguir ver, né, observar, do que no caso da tênia sólida, tá, pessoal? Uma outra característica que a gente tem que falar nas proglotes é que elas apresentam umas estruturas que são chamadas de microtríquias. Que essas microtríquias, elas são justamente estruturas, né, que vão estar presentes na região tegumentar, né, na região externa, vão estar externamente expressas nessas proglotes, e elas vão ser microvilosidades que vão ser adaptadas, né, vão ser mais adaptadas, e elas vão permitir com que o parasita ele consiga absorver, né, os nutrientes. Então, ela é bem importante, né, por permitir essa capacidade, né, e esse aumento da área superficial, né, na verdade, de aumentar a superfície de absorção. Sobre o ovo, por sua vez, né, ele vai ser, obviamente, oval, né, e eles são indistinguíveis entre essas tênias, então a gente não consegue diferenciar ovo tênia sólida ou ovo tênia saginata. No interior desses ovos, a gente vai ter o embrião, né, que vai ser o embrióforo, tá certo? E uma coisa bem interessante que a gente vai ter dentro desse ovo, a gente vai conseguir distinguir o parasita, é justamente a presença de 3 pares de ganchos.
Então, a gente vai ter aqui a presença de 3 pares de ganchos, que, consequentemente, eles vão ser característicos do ovo de tênia. Já o cisticerco, né, que vai ser a larva, pessoal, a gente vai ter tanto o cisticerco do boi como o cisticerco do porco. Não falei para vocês o nome científico no começo da aula, mas agora a gente já vai começar a utilizar esse nome, tá? Então, o cisticerco da Taenia solium é o cisticercus celulose, tá? E esse cisticerco celulose ele vai ser formado por 4 regiões específicas, né? Em que nós vamos ter a presença aqui de uma vesícula contendo líquido, a gente vai ter a região do colo, a gente ainda vai ter na região do escólex a presença aí de 4 ventosas, e a gente também vai ter aí, né, a região do rostelo, bem característica aí realmente de sólio, né, de Taenia solium. Enquanto que a Taenia saginata, a sua larva era denominada de cisticercus bovis, tal, que lembra justamente o boi, né? E ela vai apresentar a mesma característica. Então, a gente vai ter presença de quê? Vesícula contendo líquido, a gente vai ter aqui a presença de colo, e a gente também vai ter a presença aqui de 4 ventosas, que são arredondadas. A gente ainda vai ter essa característica também quadrangular, e a gente vai ter a ausência, pessoal, de rostelo, e vai ter também a ausência aí dos ganchos, né? Que a gente observa aqui tanto o rostelo quanto o gancho no cisticerco. Em relação ao habitat, esses micro-organismos, quando estão na sua fase adulta, eles vão habitar o intestino delgado dos seres humanos, e o cisticerco de Taenia solium, ele vai conseguir, né, albergar aí no ser humano tecidos subcutâneos, musculares, cardíaco, cerebral, os óleos de suínos, cães e também de homens, né? Então, a gente percebe que o cisticerco ele vai conseguir se albergar em uma grande diversidade de tecidos. Então, o que é que acontece? O que é que eu tenho que falar para vocês? Que eles vão gostar muito de tecido muscular, tecido cardíaco e cerebral. Por quê, professor? Porque eles têm tropismo por tecido oxigenado. Eles gostam de tecido oxigenado. Então, eles vão migrar para tecidos que são mais oxigenados, tá certo? Então, eles vão acabar, né, indo para esse tipo de tecido, tá? Além disso, o cisticerco da Taenia saginata, né, ele vai conseguir, no caso, somente parasitar, né, tecidos de bovinos. Lembrando, o cisticerco de Taenia solium, ele consegue albergar tecido de ser humano. O cisticerco de Taenia saginata, ele não alberga tecido de ser humano, somente de bovinos, tá? Aqui a gente vai ter o ciclo biológico, que a gente vai ser bem sucinto, tá? Nesse ciclo biológico, que ele é bem simples. Um indivíduo, aqui a gente vai ter as duas situações. A gente vai ter com o porco, tá? Que o porco a gente vai ter quem? Taenia solium, né, pessoal? Vou escrever aqui para vocês rapidinho, Taenia solium. E aqui a gente vai ter já a situação da Taenia saginata, tá? Só botar sage, que já dá para entender que é saginata, né? Então, o indivíduo que está infectado, né, ele vai defecar, tá? E ele vai defecar, né, em locais próximos a esses animais, e ele vai acabar liberando aí o ovo, né? Esse ovo, por sua vez, ele acaba sendo ingerido, né, pelo porco, tá? O ovo da Taenia solium vai ser ingerido pelo porco, e esse ovo ele vai passar por todo aquele processo de estômago, né? O ácido clorídrico do estômago, e também vai sofrer ação de enzimas, permitindo aí, né, pessoal, a liberação do embrióforo, né, do embrião que estava no interior do ovo. Esse, por sua vez, vai conseguir chegar, né, na região intestinal, vai conseguir se desenvolver em larva, e daí ele vai ter a capacidade de parasitar tecidos do boi. Em seguida, o homem vai lá e mata esse animal. Quando ele mata esse animal e ele come essa carne contaminada, o que vai acontecer? Ele acaba comendo o cisticerco, ele acaba comendo a larva. Quando ele come a larva, essa larva, por sua vez, ela vai conseguir
se tornar a forma adulta e vai parasitar a região do intestino delgado do homem, tá bom? Já no caso do boi, é o mesmo processo. O homem que está parasitado pela forma adulta da tênia saginata vai defecar em regiões próximas ao gado. Esse gado vai se alimentar dessas fezes, vai ingerir esse ovo. Esse ovo ele vai liberar o embrião que está em seu interior até que haja a formação da larva. Essa larva vai migrar para os tecidos do gado. O indivíduo vem, mata o gado e come, né? E se alimenta aí da carne desse boi. Então, consequentemente, ao se alimentar da carne do boi, o cisticerco, né, ele vai ser liberado dessa carne e ele vai migrar lá para a região intestinal, né, do intestino delgado do homem, havendo, portanto, aí a sua forma adulta. Em seguida, sim, aqui eu trouxe para vocês uma outra imagem, só para vocês verem, né, o que acontece no caso do cisticerco no homem, né? Então, o homem ele come uma carne que contém do cisticerco. Esse cisticerco ele vai para a região estomacal, né? Ele vai sofrer a ação do ácido e daí na região, já no começo do intestino, essa larva vai ser liberada, né? E vai migrar para a região do intestino delgado, onde vai haver o desenvolvimento da tênia. No caso, caso o indivíduo ele ingira o ovo da tênia solium, esse ovo ele vai ser, né, também, ele vai sofrer ação do ácido da região do ácido do estômago, né? E a gente vai ter aí a liberação dessa larva, né? E a larva, ela já vai conseguir estar parasitando tecidos no homem. Então, essa seria a diferença, né? Que no caso do ovo de Taenia solium, quando ingerido pelo homem, vai causar cisticercose. Então, a transmissão. Como é que vai acontecer essa transmissão, né? A transmissão, ela vai acontecer de diversas formas. Então, a primeira forma, no caso da ateníase, vai ser basicamente por meio da ingestão da carne suína ou bovina crua ou mal cozida que se encontra infectada. E já da cisticercose, ela pode dar de algumas maneiras também. Por meio da ingesta de ovos de Taenia solium, tá? Em que essa ingesta ela pode acontecer de diversas formas. Pode acontecer pela autoinfecção externa, em que o indivíduo ele pode estar com as mãos contaminadas, né, com as fezes contendo os ovos lá. Então, ele pode se auto-infectar. Pode ser também pela coprofagia, tá, pessoal? Coprofagia é justamente o consumo ou a ingestão de fezes. Pode ainda ser pela autoinfecção interna, em que pode-se haver movimentos retroperistálticos do intestino. Então, a gente vai ter um retroperistaltismo fazendo com que o ovo ele acabe eclodindo dentro do indivíduo, liberando a larva, né, ocasionando na cisticercose. E ainda temos a chamada heteroinfecção, que é justamente a ingestão de água ou alimentos contaminados com esses ovos. Já em relação à patogenia e sintomatologia, vamos para a ateníase primeiro. Então, o indivíduo ele vai ter fenômenos alérgicos, né, justamente quando ele passa, principalmente um período muito longo, com esse parasita. Além disso, ele pode ter hemorragias justamente devido à situação mecânica, né, aos danos mecânicos que são causados por esse parasita, sobretudo pelas ventosas, né, que ele vai conseguir pregar em locais diferentes, além do intestino, causando a liberação de sangue. Temos ainda processos inflamatórios que são causados pela presença desse parasita também, pelos danos que ele vai causar. Além disso, o indivíduo ele pode ter tontura, ele pode ter astenia, né, que vai ser um cansaço, né? Esse indivíduo ele pode ter um apetite excessivo, então ele vai ser aquele indivíduo que ele come, mas ele continua sentindo fome porque o parasita está lá, né? Sugando todos os nutrientes, né, desse indivíduo. Além disso, ele pode ter náuseas, vômitos, o alargamento do abdômen e a perda de peso, né? Porque por mais que ele coma, por mais que ele consuma alimentos, o parasita vai lá estar fazendo a exfoliação. Além disso, pode acontecer em casos muito extremos um processo de obstrução intestinal. Então, o estróbilo pode fazer uma obstrução intestinal em que ele vai se dar, no caso da Taenia saginata, tá? Que ela é maior, né?
e essa obstrução intestinal ela faz com que o indivíduo não consiga defecar. Então, a depender, pode ser preciso até mesmo situações cirúrgicas para estar desobstruindo esse órgão do indivíduo. Além disso, já também tem sido observado que as proglotes elas podem entrar em contato com o apêndice do indivíduo, né? Lá que está lá na região intestinal. Então, se entra em contato com esse apêndice, pode ocasionar, né, no processo de inflamação, havendo a apendicite. Já a cisticercose, ela vai ser uma doença pleomórfica. Então, ela vai ser uma doença, pessoal, que ela vai ter características muito distintas a depender do tecido. Então, em cada tecido que o indivíduo vai ter acometido pelo cisticerco, aí ele vai ter sinais e sintomas distintos. Então, a cisticercose muscular ou subcutânea, por exemplo, ela geralmente vai ser assintomática. Então, o parasita, geralmente, ele vai ficar lá um tempão, ele vai morrer, vai sofrer processos de calcificação, e talvez daí é que o indivíduo ele tenha alguma questão inflamatória devido a essa morte e calcificação. No esquelético, por sua vez, né, esse indivíduo ele vai ter uma questão de dor, fadiga e câimbras, e subcutâneo pode ser palpável e indolor. Então, a gente está vendo aqui, né, a presença, por exemplo, de um nódulo na língua, né, desse indivíduo, em que, no caso, esse lóbulo vai ser justamente, gente, a presença do cisticerco na língua dele, tá? Temos ainda a cardíaca, né, que a cardíaca, o indivíduo ele pode ter palpitações e pode ter também ruídos anormais e ainda uma questão de dispneia. Nas glândulas mamárias, esse indivíduo, ele pode, geralmente, vai ter a formação de um nódulo, tá? Que esse nódulo ele vai ser indolor e ele vai ficar se movimentando pela mama. Então, daí é possível, né, evidenciar que se trata de cisticerco. Pode ser ocular também, então ele pode causar várias lesões no olho, podendo haver uma perda parcial ou total da visão, como a gente está vendo aqui a presença do cisticerco no olho desse indivíduo. E ainda temos a neurocisticercose, que de longe, gente, é a mais perigosa, e ela pode acometer até 25,9% dos indivíduos que têm a presença aí, né, do cisticerco nos seus tecidos. Então, a gente está vendo aqui a imagem, por exemplo, esses diferentes pontos que são mostrados na imagem são os cisticercos, né? Eles já estão aqui em processo de calcificação. Então, o indivíduo, ele pode ter várias situações, como, por exemplo, o fluxo licórico, né? Então, a gente vai ter o líquido cefalorraquidiano, né? Que é produzido aqui nessa região, pelos nossos diferentes ventrículos. Aqui a gente vai ter vários ventrículos. Esses ventrículos, eles vão produzir o líquido cefalorraquidiano, tá? E esse líquido cefalorraquidiano, consequentemente, ao ser obstruído, vai ocasionar em um acúmulo de líquido, né, nesse local, em que o indivíduo ele vai ter uma hidrocefaleia, e esse acúmulo de líquido com esse impedimento do fluxo vai causar também no processo de hipertensão craniana. Então, a pressão, né, vai aumentar muito ali. Ademais, podemos ter o caso das calcificações, né, que é quando o parasita ele fica muito tempo no tecido, além aí da questão de epilepsias, né, que os acometidos geralmente eles vão ter esse quadro de epilepsia. O diagnóstico da teníase, né, ele pode ser feito por meio da detecção dos ovos ou das proglotes. Então, a gente pode estar utilizando aí o teste da fita gomada, tá? Que é o método de Graham, em que, basicamente, pega-se um suporte, adiciona uma fita gomada, né, nesse suporte, e passa essa fita gomada na região anal e perianal do indivíduo. É interessante que esse indivíduo não tenha tomado banho antes de fazer isso aqui, justamente para aumentar a sensibilidade, né, para a gente ter uma maior probabilidade de estar encontrando a presença aí de ovos. Em seguida, essa fita ela vai ser retirada e ela vai ser adicionada em uma lâmina, que vai servir como se fosse uma lamínula para essa lâmina. E a gente vai lá no microscópio e consegue detectar. Uma outra situação ainda que a gente pode utilizar é o método de Huffman ou de sedimentação espontânea, que a gente já falou aí em aulas anteriores, em que, no caso, que vai ter o objetivo principal, né, de fazer a identificação dos ovos, que são estruturas pesadas. E ainda pode ter a tamização, em que basicamente vai adicionar as fezes nesse tamiz, e a gente vai começar a peneirar essas fezes para ver se a gente consegue encontrar a presença aí da proglote. Temos ainda a pesquisa de antígenos pelo ELISA e podemos também fazer a quantificação do DNA pelo PCR. Já a cisticercose, pessoal, é basicamente diagnóstico de imagem. Então, é o principal. Se eu perguntar para vocês, para cisticercose, qual o diagnóstico mais adequado?
Então, diagnóstico de imagem, como tomografia computadorizada e ressonância magnética nuclear. Então, a gente vai ter ainda os testes imunológicos, né, que vão permitir também fazer a comprovação de anticorpos contra o parasita lá no líquido cefalorraquidiano. Temos ainda um chamado antígeno B do parasita, né, que tem sido utilizado também para estar fazendo essa identificação. E sobre a epidemiologia, observa-se que a incidência de tênia sólida e tênia saginata varia muito de acordo com os hábitos alimentares da população. Então, tênia saginata, por exemplo, ela vai ser rara em hindu porque hindu não come carne bovina. E vai ser rara em judeu porque judeu não come carne suína. Então, tudo vai depender das características culturais. Além disso, ela vai ser amplamente distribuída, né, nos países em desenvolvimento. Com profilaxia para teníase, nós temos tratamento dos doentes, a construção de redes de esgotos ou fossas sépticas, assim como também o tratamento destes para evitar a contaminação dos rios, né, dos animais, das pessoas. Educação em saúde, né, informar aquela população o que é a cisticercose, né, como que ela acontece, aliás, o que é teníase ou também o que é cisticercose, serve para as duas, né, justamente para que a população saiba se proteger. Temos também o incentivo e apoio à modernização da suinocultura, né, que os suínos eles sejam criados de forma mais limpa, né, que eles tenham locais mais adequados, né, que é importante para a gente evitar a teníase. E também temos ainda a questão ao combate clandestino, né, já que a carne, quando ela é combatida de modo clandestino, geralmente ela vai ser uma carne sem procedência, a gente não sabe de onde ela vem. E também é interessante que haja aí uma inspeção rigorosa dos abatedouros e sequestro das carcaças que se encontram parasitadas. Para a cisticercose, especificamente, é importante impedir o acesso do suíno do suíno às fezes humanas, né, para que justamente esse suíno ele não coma aquelas fezes contendo os ovos e tenha cisticercose animal. O mesmo vale para os bovinos, caso aquele indivíduo tenha saginata. Melhoramento dos serviços de água, esgoto, de fossa, tratamento dos doentes, tá? Assim como também a educação em saúde, né? E estimular a população aí não comer carne crua ou mal cozida. Lembrando que a questão da carne crua ou mal cozida, pessoal, ela está relacionada não à cisticercose, né? Ela vai estar relacionada à teníase, tá? Então, me desculpem esse pequeno erro, mas esse consumo da carne crua ou mal passada, né? Ele vai estar relacionado à profilaxia, né? Evitar comer essa carne está relacionada à profilaxia da teníase. E também, né, estimular os sistemas de criação de animais, né? Para que eles melhorem. O tratamento ele pode ser feito na teníase com praziquantel e niclosamida. E na neurocisticercose pode-se utilizar praziquantel mais albendazol. E ainda é interessante utilizar fenitoína e carbamazepina, que são antiepilépticos. Por quê, professor? Porque justamente esses indivíduos eles vão ter epilepsia, né? Então, consequentemente, por eles terem essa epilepsia, é interessante, né, que haja também um tratamento da epilepsia. E ainda pode haver uma situação em que seja necessário o tratamento cirúrgico. Então, pessoal, é basicamente isso. Qualquer dúvida, qualquer coisa não esclarecida, é só entrar em contato comigo, tá certo? Espero que vocês tenham gostado da aula e obrigado para quem ficou até o final.